Não, foi interessante porque eu tenho uma relação muito bacana com os dois atletas, na verdade, com todo o elenco do Corinthians, eles abraçaram ali a ideia de trabalho e respeitavam muito. E quando surgiu esse entrave em relação ao contrato do Memphis, o Memphis falou para mim desde o primeiro dia que ele queria conversar com o Rodrigo. Então a gente estava em pré-temporada, um dia acabando o treino, o Memphis falou: Diego, eu preciso falar com o Rodrigo, você me ajuda? Eu falei: eu ajudo. Então, lógico que eu consultei o Fabinho Soldado, que é hierarquicamente que é o cara que toma as decisões dentro do clube, e é um cara que eu respeito muito. O Fabinho pediu essa ajuda naquele momento. Então, eu fiz uma interlocução entre o Memphis e o Rodrigo, onde o Memphis tenta explicar para ele que é uma questão contratual, em que quando ele veio para o Corinthians, ele não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia o Garro, sem desmerecer o atleta, sem desmerecer o companheiro de equipe. Explicou pelas questões de marketing que envolviam, ele era o 10 da seleção holandesa e ele tinha esse interesse de criar essa relação com a camisa 10. O Garro, da mesma forma, respondeu, e o Memphis foi utilizando coisas que aconteceram na carreira dele, que no caso ele estava no Barcelona, ele jogava com a 9, quando o Barcelona contrata o Lewandowski, ele tem que ir para a camisa 14. Ele falou: também não gostei daquele negócio, também não gostei daquela situação, só que eu tenho que entender que o futebol profissional é um negócio. Então, havia interesses de marketing por trás disso, eu tive que aceitar, tive que respeitar, e joguei com a camisa 14 com a mesma vontade que eu jogava com a 9. Enfim, e aí eu fiz uma interlocução ali onde eu tentava traduzir a coisa da melhor forma possível para não gerar um desentendimento. Foi engraçado, principalmente no início da conversa, que era uma conversa um pouco tensa nesse início, mas no final, graças a Deus, foi muito bacana como eles reagiram após essa conversa, se abraçaram, conversaram e conversam muito até hoje. Eles têm uma relação de muito respeito entre os dois, muito respeito. O Rodrigo respeita muito a carreira do Memphis, o profissional que o Memphis é, e se ajudam. Para ser sincero, o Memphis teve um impacto muito grande adicional da vida do Rodrigo, porque começaram a falar sobre marketing, sobre essa parte extra do futebol, né? Essa parte que é a questão da vida profissional do atleta fora do campo. O Rodrigo, pela humildade, pela simplicidade que ele teve de inclusive perguntar ao Memphis sobre o que ele achava melhor. Ele tinha a opção de escolher entre a 7 e a 8. A 7 era, no momento, era do Michael, que ainda é. A 8, naquele momento, era do Charles. Então, ele chegou a conversar com os dois atletas. O Memphis deu a opinião dele. O Garro veio me perguntar a opinião sobre qual seria a camisa ideal para ele. E eu acho que pela questão histórica e tudo mais, ele buscou essa identificação com Sócrates e tudo mais. Então acho que o Corinthians agiu de forma muito inteligente também, utilizar essa imagem do Sócrates com o Rodrigo. Enfim, eu acho que no final das contas era algo que era muito complicado, era muito sensível ali a essa decisão e essa situação, porém foi muito bem administrada pelo Fabinho Soldado, pelo clube e pelo departamento médico do clube, do departamento de marketing do clube também. Só uma curiosidade rapidinho, assim, nas traduções, você precisou não falar literalmente alguma coisa, temendo uma confusão, ou você pôde traduzir exatamente tudo e no tom que eles estavam falando? Assim, foi um tradutor mesmo? Não, eu não fui um tradutor, não, eu fui um intérprete. Então eu tentei interpretar a coisa da melhor forma possível, porque eu acho que o mais importante quando você fala um outro idioma é fazer com que a mensagem chegue para a pessoa, né? Você não precisa traduzir ao pé da letra, coisa por coisa, até porque precisa fazer sentido. E eu acho que Uhum. pela experiência que eu tive de viver em 10 anos no mundo árabe e sempre tentando ajudar, principalmente os atletas brasileiros, quando estavam por lá, era fazer com que a mensagem chegasse, né? Eu fiz vários cursos na minha vida em relação à parte psicológica, mental, de empatia e tudo mais. Então, eu acho que o mais importante era a mensagem chegar. Então, eu brinco que naquele momento ali, para quem assistiu aquele filme Meu Nome Não é Johnny, eu fiz Uhum. aquela interpretação ali, a mensagem chegou, mas muita coisa ficou pelo meio do caminho, e o mais importante disso tudo é que a situação foi resolvida e eles dois são grandes companheiros de equipe agora.